Aqui nós somos pontuais. Uau, todo mundo pontual comigo. Oi, gente, boa tarde. Ai, ai, que bom estar aqui com vocês de novo essa tarde de sábado. Já está virando tradição, todo sábado a gente tem aqui contação de histórias da Pipi Meia Longa. E para quem não me conhece, eu sou a Lililota Pifalhatrim Zuca de Lica Tal de Bum. Mas vocês podem me chamar de Lili ou então Lililota, porque fica assim mais fácil, sabe como é? Então, gente, acontece, para quem não me conhece, que eu sou muito, mas muito mesmo, euzinha, sou muito, mas muito mesmo, amiga da Pipi Meia Longa. A Pipi é uma criança muito especial e é por isso que eu tô aqui hoje. Eu estive no sábado passado e no sábado retrasado e no sábado retrasado para contar as histórias, as maluquices e as peraltices dessa minha amiga muito especial chamada Pipi Meia Longa. Sejam muito bem-vindos para a tarde de hoje. E como combinado na live no ao vivo da semana passada, hoje a gente vai mudar um pouquinho a ordem e vai começar chamando alguma criança para participação. Alguma criança que não conseguiu participar na semana passada, que se inscreveu, mas não conseguiu participar. Então a gente já vai começar hoje com participações especiais e eu gostaria de saber se tem aqui alguma criança que estava no final de semana passada, se inscreveu e não conseguiu participar. Já dá um oi que a gente coloca vocês aqui ao vivo com a gente. Alguma? Gente, para quem está chegando aqui pela primeira vez, a gente tem aqui uma assistente especial que fica aí passando nessas mensagens, porque o que acontece? Eu não consigo acompanhar essas mensagens todas que vocês mandam. Então, a Glau é a minha assistente especial e vocês podem mandar mensagem para ela dizendo: Glau, eu tô querendo participar. Glau, eu tenho uma pergunta para você fazer para Lili. Glau, aí tudo com ela que ela me passa na hora certa, tá bom? Já temos uma solicitação aqui para participação ao vivo. Hakim, você está preparado para começar a nossa live já participante? Conectando. Arou? Arou, arou? Gente, eu tô só vendo preto. Alguém tá vendo o Hakim aí? Rodando. 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 Hakim, você tá aí? Tá me ouvindo? Alô, alô? Não? Tela preta e sem áudio. Por causa desse delay tecnológico. Vamos colocar, então, o Thiago com a Nina e o Luca, que também tentaram participar na semana passada e não conseguiram. Vocês estão prontos? Estou achando aqui. Adicionar. Vocês, hein, galera? Ahá! Olá, meninos, tudo bem? Tudo. Eu fiquei sabendo que a Nina hoje tá com um penteado especial em homenagem à Pipi, é verdade? Que linda, deixa eu ver. Ai, meu Deus, ficou linda. Ficou a Nina e Lota. Nina e Luca, vocês chegaram a perguntar para a mãe de vocês, que é da Argentina, que nem o meu pai é da Argentina, se aquela história que a Pipi contou na semana passada, porque vocês sabem que a Pipi às vezes mente um pouquinho, é verdade ou não? Vocês sabem qual foi a história que ela contou? Ela contou que lá na Argentina, nas escolas da Argentina, as crianças não têm dever de casa, emendam uma férias atrás da outra e que comem bala o dia inteiro na escola, que nem precisam fazer dever de casa, nem ler nada. É assim mesmo?
Não. Não? Ah, eu já tava querendo comprar passagens para ir pra Argentina. Depois que a quarentena passar, é óbvio, porque agora a gente tem que estar em casa. Não acredito. A Pipi é muito inventora de histórias. E me diz, vocês que estão acompanhando as histórias da Pipi, qual foi a história mais interessante que vocês acharam dela? Que a Pipi conheceu os ladrões. É aquela do ladrão. Que a Pipi conheceu os ladrões, né? Gente, como é que ela teve coragem de dar aquela lição aos ladrões e depois ainda convidar eles para jantar, né? É doidinha da Silva. Que mais? E dá umas moedas de ouro pra pra cada um. E dá umas moedas de ouro. Agora, um passarinho me contou, que esse jardim aqui eu tenho muitos passarinhos, que vocês foram sorteados com a boneca da Pipi. E o passarinho me contou que pode ser que na semana que vem a boneca chegue. Olha aí. Combinado? Uhum. Então a gente vai encerrando essa participação. Vocês querem dizer mais alguma coisa? Queria dar um beijo pra Eliana. Ai, um beijo pra Eliana. A Eliana tá assistindo aqui, deve estar assistindo. Responde Sim. aí o beijo. Beijo. Então tá bom. Então tá. Um beijo, amores. Beijo. Tchau. Tchau. Pronto. E hoje nós temos muitas pessoas aqui novas e a gente vai ler um primeiro capítulo, que é um capítulo que conta um pouquinho mais sobre a Pipi, para quem não está conhecendo ela ainda e para quem já conhece, para a gente lembrar das maluquices da Pipi. Mas depois a gente tem um capítulo muito especial. Um capítulo que a gente vai vivenciar um naufrágio e num cenário diferente desse que nós estamos. Então, aguardem. E eu vou começar hoje lendo este livrinho verde aqui, porque eu gosto de ficar trocando as cores dos livros que eu leio todo final de semana. Final de semana passado foi o laranja e hoje eu tô mais no modo verde. Gente, tá meio friozinho aqui em Brasília. Aí também tá friozinho? Tem gente da Espanha aí que eu já vi, da Grécia, lá de Olhos d'Água, mais longe ainda, né? Se por acaso algum viajante aparecesse naquela cidadezinha muito, mas muito pequenininha mesmo, e fosse até as últimas casas, logo antes de começar o campo, esse viajante veria a Vila Vilecula. Não que a casa tivesse alguma coisa de especial, era só um velho casarão meio desmantelado no centro de um antigo jardim invadido pelo matagal. Mas mesmo assim, o forasteiro olharia para aquela casa e ficaria curioso de saber quem morava ali. Todos os habitantes daquela cidadezinha muito pequena sabiam naturalmente que morava na Vila Vilecula, quem morava na Vila Vilecula. E também a razão pela qual havia um cavalo na varanda da casa. Mas a pessoa que chegasse ali, de repente, vinda de outro lugar, não teria como saber. Ela seria obrigada a tentar adivinhar. E mesmo que já estivesse ficando tarde, mesmo que já fosse quase noite fechada, talvez essa pessoa avistasse uma menininha andando pelo jardim com jeito de quem não está com a menor intenção de ir se deitar. Nesse caso, com certeza, a pessoa pensaria: por que será que a mãe dessa menina não manda ela ir para a cama? A essa hora, todas as outras crianças já estão dormindo. Porque como tal a pessoa ia saber que aquela menininha não tinha mãe? Aliás, ela também nem tinha pai. Não pelo menos um pai que morasse com ela na casa. A menina morava completamente sozinha na Vila Vilecula. Bem, para falar a verdade, mesmo, ela não morava completamente sozinha. É que na varanda da casa morava o cavalo da menina. E além do cavalo, morava também um macaco chamado Senhor Nilson. Só que o visitante recém-chegado de outro lugar não teria como adivinhar essas coisas. Se a menina se aproximasse do portão, e com certeza ela se aproximaria, pois uma coisa que ela adorava era conversar papo e bater papo com as pessoas, ela poderia olhar para ela até se cansar
e talvez não conseguisse evitar um pensamento. Nunca vi uma menina com tanta sarda nem com cabelo tão vermelho. Logo em seguida, talvez a pessoa pensasse, é mesmo muito bonito ter sardas e cabelos vermelhos, principalmente quando se tem a alegria e disposição dessa menina. É possível ainda que o visitante tivesse vontade de saber o nome da menina de cabelo vermelho que passeava tão sozinha em seu jardim ao anoitecer. Nesse caso, era só perguntar, como é o seu nome? E a resposta viria em seguida, cheia de alegria e entusiasmo. Eu me chamo Pipilota, comilança veneziana, bala de goma, filha Efraim Meia Longa. Filha do capitão Efraim Meia Longa, antigo terror dos mares. E hoje, rei dos canibais. Mas todo mundo me chama de Pipi. Ah, muito bem. Então era isso. A menina se chamava Pipi Meia Longa. E se ela se informasse que o pai, se ela informava que o pai era o rei dos canibais, era porque estava absolutamente convencida de que ele era mesmo o rei dos canibais. É que uma vez, em uma grande tempestade, o pai da Pipi caiu no mar e desapareceu. Mas a Pipi tinha certeza absoluta de que ele não tinha se afogado. Ela tinha certeza que ele tinha ido boiando mar adentro até chegar a uma ilha repleta de canibais. E como ele era forte como a Pipi, ele tinha virado o rei dos canibais. Se o viajante não estivesse com muita pressa e também não fosse obrigado a sair correndo para pegar o trem, talvez quisesse conversar mais um pouco com a Pipi. E se tivesse bom coração, o viajante pensaria, mas quem sustenta essa pobre criança? A verdade é que não havia necessidade de ele se preocupar com isso. Sou mais rica que um ogro, costumava dizer a Pipi. Pipi possuía uma grande mala cheia de moedas de ouro, um presente do seu pai. O viajante podia ter certeza de que ela não passava nenhum tipo de necessidade. Pipi se virava muito bem sem os pais. É verdade que não havia ninguém para dizer para ela que estava na hora de ir para a cama no exato instante que estava na hora de ir para a cama. Mas a Pipi tinha uma solução para esse problema. Ela mesma se dizia que estava na hora de ir para a cama. Às vezes ela se mandava só muito tarde. Mas isso não vem a caso. Portanto, o viajante não precisava ficar escandalizado ao ver a Pipi dando voltas no seu jardim bem depois do sol se esconder, quando a temperatura começava a refrescar e Tom e Aninha já estavam no terceiro sono, ressonando em suas camas quentinhas. Quem era Tom e Aninha? Claro, isso era outra coisa que o tal viajante não teria como saber. Tom e Aninha eram os amiguinhos com quem Pipi costumava brincar. Eles moravam na casa ao lado da Vila Vilecula. Pena que o tal viajante não tivesse chegado um pouco mais cedo, porque aí teria conhecido Tom e Aninha, que adoravam passar o dia inteiro com a Pipi na sua casa. Se o viajante não estivesse mesmo com muita pressa, talvez ele continuasse em pé ao lado do portão da Vila Vilecula, depois da Pipi dizer boa noite e entrar. É verdade que talvez ele quisesse descobrir como ela fazia para se virar sozinha. Talvez quisesse ver se ela ia mesmo se deitar. Escondido, quietinho, através da trave do portão, ele poderia observar os acontecimentos. E se a Pipi fizesse o que costumava fazer quando ficava com vontade de dar uma volta de cavalo? Ela iria até a varanda, pegaria o cavalo no colo e carregaria até o jardim. Que criança incrível, diria ele para si mesmo, escondido atrás da trave do portão. Não acredito que ela consegue carregar um cavalo. É a criança mais impressionante que eu já vi na minha vida. E teria razão. A Pipi era a criança mais impressionante desse mundo. Quer dizer, pelo menos daquela cidade. Talvez houvessem outras crianças ainda mais impressionantes em outros lugares. Mas naquela cidadezinha muito, muito pequena, não havia ninguém como a Pipi Meia Longa. E em nenhum lugar do mundo havia alguém mais forte do que ela. Gente, antes de continuar o nosso segundo capítulo muito especial dessa aventura de hoje, eu tenho que dizer que hoje é o dia da Europa. E vocês sabem que a Pipi é sueca. Quem não sabe está sabendo agora. E a Suécia fica onde? Na Europa. Por isso hoje eu preparei um ambiente muito diferente, muito especial para a nossa contação de histórias. Para o nosso segundo capítulo.
Um ambiente que os europeus adoram. Um ambiente que eles amam. Um ambiente muito, mas muito especial. Tcharam! Uma barraca de acampar. Sim, porque os europeus adoram acampar. Nós os brasileiros, também adoramos acampar. Quer dizer, pode ser que tenha algum brasileiro... Ai, gente, eu preciso abrir isso aqui, peraí. Pode ser que tenha algum brasileiro que não gosta de acampar. Mas eu que não sou esse tipo de brasileiro. Ai, ai. Eu trouxe algumas coisinhas para o meu acampamento de hoje. É porque, para acampar, é preciso estar muito prevenido, gente. Espera aí um pouquinho. Espera só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Gente, olha só. O caso é o seguinte. Hoje, eu tive que montar o meu acampamento na minha própria casa. No jardim da minha casa. Afinal de contas, a gente não tá podendo sair por aí. E como eu montei o meu acampamento em casa, a minha barraquinha, veja só que delícia que ela ficou. Eu trouxe até os meus almofadões. A Pipi aqui comigo, é claro. E trouxe os meus almofadões de casa, coisa que eu não poderia fazer, né? Se eu estivesse acampando por aí com uma mala cheia de coisas para carregar dentro do acampamento. Então, essa é a minha barraquinha de hoje. Tá todo mundo vendo? Adoraram, né? Espera aí, mais um pouquinho, que eu vou pegar de volta o nosso livro verde e contar essa aventura muito especial de hoje, que nós vamos todos vivenciar um naufrágio. Vocês estão preparados para tanta emoção? Eu já nasci preparada, então todos os dias. Gente, pode vir acampar comigo. Então, convidados. Olha só, hoje eu não coloquei minha botinha, tive que colocar minha chinela havaiana e olha como ficou minha meia. Quem tá aí pedindo participação daqui a pouquinho, tá bom? Todos os dias, logo depois da escola, Tom e Aninha corriam para a Vila Vilecula. Em vez de fazerem os deveres de casa, iam para a casa da Pipi com todo o material escolar. Ótimo, dizia a Pipi. Sentem aqui e estudem. Assim, quem sabe, eu pego um pouco de aprendização. Não que eu ache que estou precisando muito, mas tenho a impressão de que não dá para ser uma senhora elegante de verdade sem aprender pelo menos quantos hotentontes vivem na Austrália. Para quem está aqui pela primeira vez, a Pipi não vai para a escola. Agora, imaginem só, disse a Pipi, se eu consigo aprender o número exato de hotentotes e um deles vai, fica com pneumonia e morre. Estraga tudo. O resultado é que eu fico aqui plantada e não posso mais ser uma senhora elegante de verdade. Pipi pensou para ver se achava uma solução para o problema. Alguém devia falar com os hotentotes tomarem muito cuidado, porque senão os livros de vocês ficam errados. Quando Tom e Aninha terminavam os deveres, começava a brincadeira. Se o tempo estivesse bom, as crianças iam brincar no jardim, andavam um pouco a cavalo, subiam no telhado do depósito e ficavam lá tomando café. Ou então, escalavam o velho carvalho, que era oco, para se esconderem no interior do seu tronco oco. E a Pipi dizia que aquela árvore era um fenômeno absoluto, pois dentro dela nascia refresco. E pelo jeito era verdade, porque
toda vez que as crianças iam para o esconderijo dentro do tronco, encontravam 3 jarras de refresco esperando por elas. Tom e Aninha não conseguiam imaginar para onde iam as jarras depois de vazias, mas Pipi dizia que era só tomar o refresco até o fim, que elas automaticamente se desintegravam. Aquela árvore era mesmo muito incrível. De vez em quando, ela dava também bolo de chocolate. Mas só nas quintas-feiras, explicava a Pipi. Tom e Aninha faziam questão de entrar na árvore toda quinta-feira para colher bolo de chocolate. Pipi dizia que era só regar a árvore corretamente, que também nasceria pão francês e até, quem sabe, um bife ou outro. Com o tempo chuvoso, as crianças eram obrigadas a ficar dentro de casa, o que não era nenhuma tragédia. Por exemplo, era uma delícia admirar todas as coisas bonitas que a Pipi guardava nas gavetas de sua cômoda. Outras vezes, os 2 irmãos se instalavam na frente do fogão para ver Pipi assar waffles ou maçãs. Outra vez ainda, eles se sentavam na caixa de lenha enquanto Pipi contava suas aventuras maravilhosas do tempo em que era navegadora. Puxa vida! Cada tempestade, começava ela. Até os peixes ficavam com enjoo e queriam ir para a terra. Eu mesma vi uma vez um tubarão com cara completamente verde e um polvo sentado segurando a cabeça com os 8 braços. Que tempestade aquela! Nem queiram saber. E você não ficava com medo? Perguntou a Pipi. A Aninha. Não ficava. E se você naufragasse? Perguntou o Tom. Ah, que nada, respondeu a Pipi. Um naufrágio a mais, um naufrágio a menos. Foram tantos quase naufrágios na minha vida que eu não sentia mais medo. No começo, pelo menos, não sentia. Não fiquei com medo quando as uvas passas saltaram do panetone uma vez na hora do lanche. Também não fiquei com medo quando a dentadura do cozinheiro pulou para fora da boca dele. Mas quando eu vi a pele do gato do navio completamente vazia e o gato propriamente dito voando nuzinho pelo céu em direção ao extremo oriente, confesso que comecei a ficar um pouco incomodada. Eu tenho um livro que conta a história de um naufrágio, disse o Tom. O nome do náufrago era Robinson Crusoe. Ah, esse livro é ótimo, disse a Aninha. O Robinson foi parar numa ilha deserta, coitado. Alguma vez você já naufragou de verdade, Pipi? Perguntou o Tom, acomodando-se melhor na caixa de lenha. E foi parar numa ilha deserta? Claro, disse a Pipi. Para encontrar alguém mais naufragado do que eu, é preciso procurar muito. Esse tal de Robinson é fichinha. Acho que não tem mais do que 8 ou 10 ilhas nos oceanos Atlântico e Pacífico inteiros que eu não tenha ido parar depois de um naufrágio. Nos guias de turismo, elas formam uma lista especial. E não é o máximo estar numa ilha deserta, quis saber o Tom. Eu adoraria parar numa ilha deserta. Ah, isso é fácil de responder, disse a Pipa. Ilha é o que não falta neste mundo. É mesmo, disse o Tom. Eu conheço mesmo uma que não fica muito longe daqui. Uma ilha? Num lago, quis saber a Pipi. Lógico, respondeu Tom. Ah, beleza, porque se fosse uma ilha em terra firme, não tinha graça, respondeu a Pipi. Tom ficou completamente enlouquecido de entusiasmo. Que ótima ideia, gritou ele. Vamos para lá imediatamente. 2 dias depois, começavam as férias de verão de Tom e Aninha. E na mesma época, os pais deles haviam planejado uma viagem. Impossível encontrar uma ocasião melhor para brincar de Robinson. Mas se a gente vai naufragar, primeiro a gente precisa arranjar um barco. É, coisa que a gente não tem, disse a Aninha. Ah, eu vi um velho bote quebrado no fundo do rio, disse a Pipi. Ai, mas aquele já naufragou, disse a Aninha. Tanto melhor, disse a Pipi. Assim, ele já está treinado. Para a Pipi, foi a coisa mais simples do mundo, puxar o bote de dentro d'água. Depois, ela passou o dia inteirinho trabalhando na margem do rio e remendou o bote todo com tábuas e alcaprão. Em seguida, passou uma manhã de chuva no depósito da lenha, fabricando um par de remos. As férias de Tom e Aninha começaram e os pais deles viajaram.
Daqui a 2 dias a gente volta, disse a mãe. Comportem-se bem e não esqueçam de fazer tudo o que a Eva mandar. A Eva trabalhava na casa de Tom e Aninha e tinha ficado encarregada de cuidar dos dois enquanto os pais deles não voltassem. Mas quando as crianças ficaram sozinhas com a Eva, o Tom falou: Eva, você não precisa ficar cuidando da gente, pois nós vamos passar o tempo todo na casa da Pipi. Pode deixar que a gente se cuida, disse a Aninha. A Pipi não precisa de ninguém para tomar conta dela, porque nós dois não podemos ser deixados em paz por pelo menos 2 diazinhos. A Eva não tinha absolutamente nada contra 2 dias de folga. E depois que o Tom e a Aninha imploraram, prometeram e fizeram tudo o que sabiam para agradá-la, falou que nesse caso ela ia fazer uma visitinha à mãe. Mas as crianças tiveram que prometer que iam comer e dormir direitinho e que não sairiam de casa à noite sem vestir um agasalho. Tom disse que teria o maior prazer em vestir uma dúzia de agasalhos, desde que a Eva deixassem os dois sozinhos. E assim foi. Eva desapareceu e 2 horas depois, a Pipi, o Tom, a Aninha, o cavalo e o Sr. Nilson partiam em sua jornada para a ilha deserta. Era uma tarde agradável de início de verão. Estava até quente, mas havia muitas nuvens no céu. Os 5 tinham um longo caminho pela frente antes de chegar ao lago em que se encontrava a ilha. Pipi ia levando o bote apoiado sobre a cabeça. Sobre o lombo do cavalo havia amarrado um saco enorme e uma barraca. O que tem naquele saco? Perguntou Tom. Comida, cobertas e uma garrafa vazia, respondeu a Pipi, porque achei melhor a gente ter um naufrágio bem confortável, considerando ser o primeiro naufrágio de vocês, disse a Pipi. E a garrafa vazia é para o quê? Perguntou a Aninha. Para que é uma garrafa vazia? Como você pode me perguntar uma coisa dessas? Quando a pessoa vai naufragar, lógico que a coisa mais importante é o barco, mas a segunda coisa mais importante é a garrafa vazia. Meu pai me ensinou isso quando eu ainda estava no berço. Pipi, ele disse, não tem importância você esquecer de lavar os pés no dia que for apresentada à rainha. Mas se esquecer de levar a garrafa vazia no dia do seu naufrágio, fique sabendo que a situação vai ficar terrível. Tudo bem, mas para que é a garrafa? Quis saber a Aninha. Você já ouviu falar em correio garrafal? Começou a Pipi. A pessoa escreve um bilhetinho pedindo socorro. Depois enfia o bilhetinho na garrafa, põe a rolha e joga a garrafa no mar. A garrafa vai flutuando diretamente até a pessoa que vai salvar você. Porque se não for assim, como você imagina que a pessoa vai saber e sair de um naufrágio com vida? Deixando tudo ao acaso? Não, senhora. Entendo, disse a Aninha. Pouco tempo depois, eles chegaram a um laguinho e lá, no meio do laguinho, estava a ilha deserta. Naquele exato momento, o sol apareceu por entre as nuvens e lançou um clarão acolhedor sobre a vegetação verdejante da ilha. Para falar a verdade, disse a Pipi, aquela é uma das ilhas desertas mais lindas que eu já vi. Num instante, a menina pôs o bote na água, aliviou o cavalo da sua carga, arrumou toda a bagagem no fundo do bote. Aninha, Tom e o macaquinho Sr. Nilson embarcaram. Pipi deu uma palmadinha no cavalo. É isso mesmo, meu querido cavalo. Por mais que eu queira, não posso convidar você para entrar no bote. Espero que você saiba nadar. É muito simples. Olhe, precisa fazer assim. E Pipi mergulhou no lago de roupa e tudo e deu umas braçadas. É super divertido, pode acreditar. E se você quiser se divertir mais ainda, é só brincar de baleia. Olhe! Pipi encheu a boca de água, começou a boiar e soprou a água como se fosse uma fonte. O cavalo não estava com uma cara de achar muito graça naquilo, mas a Pipi entrou no bote, pegou os remos e começou a remar. E ele, o cavalo, se atirou na água e foi nadando atrás. Mas ele não estava muito interessado em brincar de baleia. Quando o bote já ia chegando à ilha, Pipi gritou: Todos os homens para as bombas! E no segundo seguinte, inútil, inútil!
Temos que abandonar a embarcação! Salve-se quem puder! Ela se empolerou no barco e mergulhou de cabeça no lago. Logo depois, reapareceu na superfície, agarrou o cabo da amarração do bote e começou a nadar para a terra. De todo modo, tenho de salvar os víveres, por isso a tripulação pode ficar a bordo, disse. E em seguida, amarrou o bote numa pedra e ajudou Tom e Aninha a desembarcar. O Sr. Nilson se virou sozinho. Aconteceu um milagre, proclamou a Pipi. Estamos salvos! Pelo menos por enquanto, porque até agora não encontramos nenhum leão. Até o cavalo já tinha conseguido chegar à ilha. É melhor a gente começar a armar a barraca, disse a Pipi. Pipi se encarregou do assunto. Achou um bom lugar à sombra e um pouco tempo depois armou a barraca para a perfeita felicidade do Tom e da Aninha, que se divertiam entrando e saindo da casinha. Perto dali, Pipi fez um círculo de pedras, depois empilhou pinhas e gravetos no meio do círculo. Que maravilha! Você vai fazer uma fogueira! Exclamou a Aninha. Sim, senhora! E pouco tempo depois, já havia uma bela fogueira acesa. Tom achou que aquilo estava tão gostoso que até parecia a casa dele. E além disso, a fogueira não deixa os animais selvagens se aproximarem, disse a Pipi. A Aninha se assustou. Que animais selvagens? Perguntou. Mosquitos, disse a Pipi, coçando uma grande marca de picada na perna. Ai, a Aninha soltou um suspiro de alívio. E leões também, é claro, disse a Pipi. Mas não pitons e bisões americanos. Esses não têm medo da fogueira. Mas não precisa ter medo, Aninha. Eu resolvo qualquer problema, mesmo que aparecer um rato do campo. Depois, Pipi serviu um café e sanduíche e os três comeram e beberam e ficaram numa boa sentados ao redor da fogueira. O Sr. Nilson foi sentar-se no ombro de Pipi e comeu com eles. O cavalo, de vez em quando, espichava o focinho e ganhava um pedaço de pão ou um pouco de açúcar. Além disso, havia uma grama verdinha por todos os lados e ele podia se servir muito à vontade. Eu quero saber, antes de continuar a história, quem aqui já acampou? Quem é o próximo a participar? Vamos ver. A Liz. A Liz, a gente ficou devendo a participação da Liz no final de semana passado, não foi? Vou procurando aqui, tô procurando aqui, não tô te achando. Vê se eu coloquei certo. Liz, você tá pronta para participar? A Liz! Oi! Conseguimos hoje! Que legal! Estamos adorando a história. Uhum. Liz, você já acampou? Não, Você nunca acampou? não. Eu tenho um Então vai tipi chegar o dia que você vai acampar. Eu tenho um tipi aqui fora no jardim, só que eu não durmo ainda. Mas você leva coisas para lá, né? O que você gostaria de levar quando você fosse acampar? Assim, coisas que você acha que são essenciais para um acampamento decente. Música. O CD do Canto de Encontro, eu acho também. Essencial para qualquer situação, inclusive um acampamento. Não é? Sim. Que música você gosta desse CD? Eu lembro muito. Vou buscar. Tem. Curiocuri, você gostava muito. É verdade, curi-curi. Curiocuri. O Curiocuri, que realiza os desejos, né? A gente pode desejar um monte de coisas, inclusive acampar. Só se a gente quiser, claro, porque tem gente que nem gosta muito de acampar, ou então que fica com um pouco de medo de dormir assim na barraca, porque pode dar medo, né? Uhum.
E conta pro pessoal da onde você tá falando. De Málaga, Espanha. De Málaga, da Espanha. Gente, olha que genial isso que é a tecnologia hoje. A gente está fazendo uma apresentação, eu aqui na minha casa, vocês na casa de vocês, e tá todo mundo vendo, inclusive de países do outro lado do mundo. Aham, E a sua mãe é brasileira? sim. Ah, oiê! Tudo bem? Tudo bom. Acontece, gente, quem não sabe, que a Companhia Os Buriti já foi apresentar lá em Málaga e a gente conheceu essas meninas lindas. A gente adorou, lembramos sempre e adoraremos ter vocês de volta aqui outro dia. Em breve, quando isso tudo passar. Voltem! Sim. Voltem! Um beijo então, amores. Muito Beijo. agradecida pela participação. Obrigada a vocês. Obrigada. Um beijo. Um beijo. Tchau. Beijo. Ai, que linda! Vamos agora colocar mais uma participação, então. Ana Paula solicitou aqui a participação. Antes tem a Laura e o Miguel. É isso? Ai, gente, espera aí, que eu tô aqui perdida nas solicitações. Começou de novo. A maluquice do Instagram que não deixa eu colocar as participações. Então a gente vai continuar todo final de semana isso. Um beijo, Maria! Gente, vamos continuar a nossa história. Depois a gente coloca mais participações. Combinado? Que eu tô adorando hoje ficar aqui na minha barraca. Só vou sair amanhã de manhã cedo, quando a fome bater. Mas acontece que o quê? Gente, eu vim preparada. Eu trouxe até um abacate para caso eu sentisse fome. Olha o que mais eu trouxe. Gente, essencial, vocês que gostam de acampar. Um guarda-chuva. Porque o quê? Se acontecer de começar a chover quando você estiver acampando e a sua barraca estiver o quê? Furada, você vai precisar de um guarda-chuva dentro da barraca. Combinado que vocês nunca vão esquecer de levar o guarda-chuva para o acampamento de vocês. Eu tenho outros itens aqui, mas depois eu vou mostrando. Porque agora pode ser que a gente comece a ficar com um pouquinho de medo. Porque no acampamento dos nossos amigos, do Tom, da Aninha e da Pipe, estava começando a escurecer. O céu estava encoberto e no meio dos arbustos já havia ficado completamente escuro. A Aninha foi se sentar bem pertinho da Pipe. As chamas da fogueira faziam sombras apavorantes. Fora do pequeno círculo iluminado da fogueira, parecia que a escuridão estava viva. A Aninha estremeceu. Podia ser que tivesse um leão atrás da pedra, olhando e vigiando eles. A Pipe largou a xícara e começou a cantar. Eu não sou daqui, marinheiro só. Parênteses na nossa história. Eu tive que colocar uma música de marinheiro brasileira, porque no final das contas eu não sabia cantar essa música que está aqui no livro. Mas, uma pequena adaptação. Essa canção está num outro livro que eu tenho, disse o Tão animado. É uma canção de marinheiro. É mesmo, disse a Pipe. Então, deve ter sido o Fridolfo quem escreveu o livro, porque foi ele que me ensinou essa canção. Quantas e quantas noites estreladas eu não passei na coberta da popa do navio com meu pai no Cruzeiro do Sul, olhando o Cruzeiro do Sul lá no alto e o Fridolfo cantando ao meu lado assim. Eu não sou daqui, marinheiro só. Eu não tenho amor, marinheiro só. Quando eu crescer, eu quero sair pelos mares, disse Tom decidido. Eu vou ser pirata que nem você. Ótimo, disse a Pipe. Você e eu vamos ser o terror.
do Caribe, Tom. Vamos roubar ouros e joias e pedras preciosas e vamos ter um esconderijo para guardar nosso tesouro no fundo de uma gruta, numa ilha deserta, no Oceano Pacífico. E vamos ter 3 esqueletos para tomar conta da gruta. E vamos ter uma bandeira preta com uma caveira e 2 ossos cruzados embaixo. E vamos cantar Marinheiro Só, tão alto que vai dar para ouvir de um lado até o outro do Atlântico. E todos os marinheiros vão ficar pálidos de terror quando ouvirem a gente cantar. É? Mas e eu? Perguntou a Aninha chateada. Eu acho que eu não tenho coragem de ser pirata. O que eu vou fazer então? Ah, você pode ficar com a gente, disse a Pipi. Pode tirar o pó do piano, por exemplo. Pouco tempo depois, a fogueira apagou. Hora de ir para a cama, disse a Pipi. Dentro da barraca, ela já havia espalhado uma porção de ramos pelo chão e por cima dos ramos vários cobertores bem grossos. Você quer dormir espremido com a gente dentro da barraca? Perguntou Pipi ao cavalo. Ou prefere ficar aí fora, debaixo de uma árvore com um cobertor nas costas? O quê? Você não gosta de dormir em barraca porque fica enjoado? Ah, tá bom. Você é quem sabe. A Pipi deu uma palmadinha carinhosa no cavalo. Pouco tempo depois, as 3 crianças e o Sr. Nilson estavam no interior da barraca, enrolados no cobertor. Fora, as ondinhas do lago faziam um barulho gostoso ao bater na areia da margem. Ouçam o som do oceano, disse a Pipi sonhadora. Estava tão escuro que a Aninha segurou a mão da Pipi. Ela achava que assim tudo ficava menos perigoso. Nisso, começou a chover. As gotas se esborrachavam no teto da barraca, mas dentro estava tão quente e tão sequinho que era muito agradável ouvir o barulho da chuva. Ai, que delícia, disse o Tom. Então a Pipi falou, é mesmo, e vejam o que eu escondi debaixo dessa pedra. 3 barras de chocolate. 3 minutos mais tarde, Aninha já estava dormindo. Tinha a boca cheia de chocolate e segurava a mão da Pipi. E esquecemos de escovar os dentes, disse o Tom. E pouco tempo depois, adormeceu também. Quando Tom e Aninha acordaram, a Pipi não estava mais lá. Os 2 saíram depressa da barraca. O sol brilhava. Do lado de fora, viram uma nova fogueira. Pipi estava sentada ao lado do fogo e fritava presunto e fazia café. Tudo de bom e feliz Páscoa, disse a Pipi. Mas a Páscoa não chegou, disse o Tom. Ah, é? Bom, então guardem os meus votos para o ano que vem. O cheiro bom do presunto e do café entrou pelo nariz das crianças. Os 2 irmãos se sentaram perto da fogueira com as pernas cruzadas e Pipi serviu seus pratos com presunto, ovos e batata. Depois, os 3 tomaram café e comeram biscoitos de gengibre. Tom e Aninha nunca tinham tomado um café da manhã mais gostoso em toda a sua vida. Acho que estamos passando muito melhor do que o Robson, disse o Tom. É mesmo, e se a gente conseguir um pouco de peixe fresco para o jantar, acho que o Robson vai ficar verde de inveja, disse a Pipi. Oh, detesto peixe, disse o Tom. Oh, eu também, disse a Aninha. Mas Pipi cortou um galho comprido e fino, amarrou um barbante numa das pontas, transformou um grampo em anzol, prendeu um pedacinho de pão no anzol e foi se sentar numa pedra grande perto da margem do rio. Agora vamos ver, anunciou. Que peixe você quer pescar? Perguntou o Tom. Polvo, respondeu a Pipi. É uma delícia sem igual. A Pipi ficou 1 hora ali sentada, mas nenhum polvo mordeu o anzol. Apareceu uma perca e deu umas biscadinhas no pão, mas a Pipi puxou depressa o anzol. Ei, nada disso, garota. Eu falei polvo, e é polvo que eu quero. Que história é essa de querer roubar o meu pão? Pouco tempo depois, a Pipi jogou a vara de pescar no lago. Ah, vocês estão com sorte, disse ela. Acho que vamos ter que comer panquecas. Hoje, os polvos estão muito teimosos. Tom e Aninha acharam ótimo. A água brilhava no sol. Uma tentação. Então, o Tom disse, vamos dar um mergulho? Pipi e Aninha concordaram. A água estava bem fria. Tom e Aninha experimentaram com um dedão do pé.
mas logo desistiram. Tem um sistema fantástico, disse a Pipi. Junto da água havia um rochedo, e no alto do rochedo crescia uma árvore. Os galhos da árvore se estendiam por cima da água. Então, a Pipi subiu na árvore e amarrou uma corda num dos galhos. Olhem só o que eu vou fazer! A menina se agarrou à corda, deu um impulso e balançou no ar, e depois largou a corda e caiu na água. Assim a gente se molha de uma vez só, gritou ela em meio à tona. No começo, Tom e Aninha ficaram meio indecisos, mas a brincadeira parecia tão divertida que os dois resolveram experimentar. Depois que mergulharam a primeira vez, não quiseram mais parar, porque a brincadeira era muito mais divertida do que parecia. Pouco tempo depois, a Pipi inventou uma outra brincadeira sensacional. Ela pegou um pedaço de madeira e, sentada no pedaço de madeira, escorregou pelo rochedo até cair na água. Era muito legal, porque na hora do mergulho espirrava água para tudo quanto era lado. Será que o tal Robson também brincava de escorregar para a água numa tábua? Perguntou Pipi lá no alto do rochedo, antes de deslizar. Eu acho que não, disse o Tom. Pelo menos o livro não falava nada disso. Foi o que eu imaginei. O tal naufrágio dele é tudo invenção. O que ele ficava fazendo o dia inteiro? Bordando em ponto cruz, por acaso? Eba! Lá vou eu! E Pipi escorregou pela rocha com as tranças vermelhas pulando ao vento. Quando se cansaram de tanto tomar banho no lago, as crianças resolveram fazer uma exploração completa na ilha. Os três se instalaram no lombo do cavalo que saiu trotando tranquilamente. Colina acima, colina abaixo, lá se foram eles, atravessando matagais espinhentos e passando entre a ramagem cerrada, cruzando um pântano e passando por pequenas clareiras deliciosas cobertas de flores silvestres. Gente, esse passeio está demais. Aqui, ó, as crianças todas juntas no cavalo. Ai, eu acho que essa ilha tinha que ficar sendo nossa para sempre, disse o Tom. Depois que o grupo voltou para o acampamento e Pipi começou a preparar as suas panquecas especiais. Pipi e Aninha também achavam. As panquecas bem quentinhas estavam uma delícia. Não havia pratos, nem garfos, nem facas. E a Aninha perguntou: a gente pode comer com a mão? Por mim, pode, disse a Pipi. Só que eu vou ficar com o método antigo e vou comer com a boca mesmo. Ora, você sabe muito bem do que eu estou falando, disse a Aninha. A menina pegou uma panqueca com a sua mãozinha e enfiou tudo na boca de uma vez, feliz da vida. Dali a pouco, ficou noite outra vez. A fogueira ardeu até o fim. Deitados bem juntinhos, com o rosto todo lambuzado de panqueca, os três amiguinhos se enrolaram nos cobertores para dormir. Através de uma abertura na barraca, brilhava uma estrela imensa lá no céu. Os sons da água embalaram os três e eles adormeceram. No dia seguinte, Tom acordou um pouco triste. Poxa, vamos ter que voltar para casa hoje. Ai, que pena, disse a Aninha. Eu bem que gostaria de passar o verão inteiro aqui, mas a mamãe e o papai voltam hoje para casa. Depois do café da manhã, Tom foi fazer uma exploração na praia. De repente, deu um grito. O bote! O bote havia desaparecido. A Aninha ficou muito chateada. E agora? Como eles iam fazer para sair de lá? É claro que ela gostaria de passar o verão inteiro na ilha, mas as coisas mudavam totalmente de figura quando a pessoa sabia que não podia voltar para casa. Ai, e o que a pobre da mamãe deles ia dizer quando visse que os filhos tinham desaparecido? Aninha ficou com os olhos cheios de lágrimas só de pensar naquilo. Qual é o seu problema? Disse a Pipi. Como você imaginava que era um naufrágio? O que você acha que o Robson ia fazer se aparecesse um navio para buscá-lo depois de 2 dias só dele ficar na ilha deserta? Muito prazer, senhor Crusoé. Tenha vontade de embarcar. Viemos salvá-lo e banhá-lo e barbeá-lo e aparar as suas unhas do pé. Não, 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 não. Muito obrigada.
Na minha opinião, o senhor Crusoé teria ido correndo se esconder atrás de uma moita. Porque quando a pessoa tem a sorte de ir parar numa ilha deserta, sente vontade de passar lá pelo menos uns 7 anos. 7 anos? A Aninha estremeceu e o Tom começou a ficar com um ar muito pensativo. Gente, calma, não estou dizendo que a gente vai passar o resto da vida aqui. Quando o Tom tiver de sair para fazer o serviço militar, acho que a gente vai ser obrigado a revelar onde estamos. Mas quem sabe ele consegue adiar o serviço militar por 1 ou por 2 anos. A Aninha foi ficando cada vez mais preocupada. Pipe olhou para ela, ficou pensativo e depois disse: Bom, se você vai ficar com essa cara, o único jeito vai ser a gente utilizar o correio garrafal. Pipe puxou a garrafa vazia lá do fundo do saco. Depois também conseguiu localizar papel e caneta. O equipamento foi depositado sobre uma pedra diante do Tom. Você que é mais acostumado com essa história de escreveção, disse a Pipe. Então, escreva aí. Mas o que você quer que eu escreva? Perguntou o Tom. Deixa eu ver, matutou a Pipe. O que você acha de escrever o seguinte? Socorro, senão a gente morre. Nosso fim está chegando nessa ilha perdida. E Tom escreveu: Socorro, senão a gente morre. Nosso fim está chegando nessa ilha perdida. E a Pipe pegou o papel, enfiou na garrafa e depois tampou a garrafa com uma rolha e jogou na água. Pronto! Daqui a pouco alguém vem nos salvar, afirmou. A garrafa se afastou um pouco e logo depois parou, presa entre as raízes de uma árvore da margem. Precisamos jogar mais longe, disse o Tom. Não, respondeu a Pipe. Seria uma idiotice completa, porque se a garrafa for parar longe daqui, como é que os nossos salvadores vão saber onde nós estamos? Mas se a garrafa ficar por perto, quando eles encontrarem a garrafa, a gente grita: Ei, estamos aqui! E na mesma hora, eles vêm nos salvar. Pipe foi se sentar na beira da água. É melhor a gente ficar o tempo todo de olho na garrafa. Tom e Aninha se sentaram ao lado dela. 10 minutos depois, a Pipe disse impaciente: O que esses caras estão achando? Que a gente não tem mais nada para fazer? Que vamos passar o resto da vida aqui sentados esperando que apareça alguém para nos salvar? Assim não é possível. Onde é que esses caras se enfiaram? Que caras? Perguntou a Aninha. Esse pessoal que vem nos salvar, disse a Pipe. Tanta preguiça, tanta demora, francamente é o fim. Quando a gente pensa que há vidas humanas em jogo. Aninha começou a achar que eles iam mesmo morrer naquela ilha. Mas, de repente, a Pipe ergueu o dedo e gritou. Francamente, eu sou uma idiota. Como é que eu fui me esquecer? Esquecer o quê? Perguntou o Tom. O bote, disse a Pipe. Ontem à noite, eu puxei ele para a terra, depois que vocês foram dormir. Ai, mas por que você fez isso? Disse a Aninha, zangada. Fiquei com medo de que ele fosse embora, ué. E num segundo, a Pipe trouxe o bote, que estava bem escondido debaixo de um pinheiro, e empurrou para a água. Depois, disse aborrecida. Pronto, agora os nossos salvadores já podem aparecer. Mas quando eles vierem nos salvar, não vai mais adiantar nada, porque nós vamos nos salvar sozinhos. O azar é deles. Assim, na próxima vez, eles aprendem a não ser tão lerdos. Bom, espero que a gente esteja em casa antes do papai e da mamãe chegarem, disse a Aninha. Daqui a pouco, eles estavam no bote, se instalaram no bote e a Pipe começou a remar para a terra com grande energia. Sabe o que é? É que se a gente não estiver em casa, a mamãe vai ficar muito preocupada. Ah, eu acho que ela não vai ficar preocupada não, disse a Pipe. O senhor e a senhora Settergren realmente chegaram em casa meia hora antes das crianças. E nada do Tom, nada da Aninha. Mas a caixa de cartas encontrava uma folha de papel que dizia o seguinte. Gente, eu sei que vocês vão ver ao contrário, mas não importa. Não pensem que os filhos de vocês morreram ou desapareceram. Eles estão muito bem. Foi um naufrágio bem pequeno. Eles já vão chegar, juro.
Saudações, Pipe. E a gente chega ao fim do nosso último capítulo de hoje. Não consigo, vocês já sabem que eu não consigo acompanhar aqui as mensagens, mas eu vou tentar colocar nova participação. Tá dando erro de novo. Ai, meu Deus. Anedotas, Heloísa Guinle. Mala de Herança pediu um beijo pro Christopher. Beijo, Christopher! Heloísa Guinle. Eu vou tentar te colocar aqui. As mamãe pira, né? A Jona tá dizendo aí, ela teria um infarto com essa carta. Imagina você chegar em casa e você encontrar sua cartinha dos seus filhos dizendo que tá tudo bem, que eles não morreram. Ai, essa Pipe. Ai, essa tecnologia. Não tô conseguindo colocar vocês de novo. Ai, essa tecnologia. Gente, olha só. Eu passei a semana inteira preocupada. Porque na semana passada, a gente também teve problema de chamar as pessoas mais pro final da live. E aí eu fiquei, será que a gente não pode chamar muitas pessoas numa mesma live? E pesquisei, e fui em todos os sites da internet, e conversei com os meus amigos Instagramers, que já sabem um monte de coisa, e nada. Não encontrei nada falando sobre isso. O que acontece é que os meus amigos relataram, os meus amigos Instagrammers, muito mais Instagrammers do que eu, porque eu tô aqui aprendendo, gente. Se você quiser mandar soluções, dicas, críticas, pode mandar também. Ai, estou ficando cansada. Que o Instagram tá dando vários erros de áudio, de convite do pessoal, porque eles estão muito sobrecarregados com esse tanto de lives ao vivo e etc. que estão rolando aqui durante essa quarentena. Então, eu estou tentando colocar de novo a participação e o que acontece? A câmera vira. Uma coisa tecnológica ótima isso aqui. Volta para mim. Câmera. Alô? Volta. Não quer solicitar? Não tá dando, Heloísa. Olha, de novo, gente, as próximas participações vão ficar para o próximo final de semana. É bom porque a gente sempre tem motivo para o quê? Para continuar as histórias. A Pipe tem muitos livros aqui, ó. Eu tô com muitos capítulos. Eu faço uma bagunça, eu misturo a ordem dos capítulos e tal, porque, entendeu? Eu aprendi a viver com quem? Com a Pipe. A Pipe me deu muita influência na vida dessas bagunças todas. Então, é o que eu faço. Mas enquanto... Ó, vou tentar aqui de novo. Não tá indo. Nem quando vocês me mandam a solicitação, nem quando... O que é esse pai de planta? É um efeito? Gente, eu não tô conseguindo nem quando coloco aqui e nem quando vocês enviam a solicitação. Então, vai ficar realmente para o próximo. Eu vou colocar um solzinho aqui para nos iluminar agora. Não tá deixando eu colocar os efeitos? Bom, mas enquanto isso, eu trouxe algumas dicas aqui para conversar com as crianças sobre o que é essencial a gente levar num acampamento. Primeiro, óculos escuros. Por quê? Porque às vezes está muito sol e porque a gente fica mais estilo. Segundo, muito importante, gente, panela. Ai. Panelas são muito importantes no nosso acampamento. Por quê? Porque a gente precisa comer. Além, é óbvio, de que é sempre bom levar um abacate para a gente comer e ficar bem, né, com a barriga bem cheia. Essencial para o nosso acampamento. Lanterna. Lanternas são essenciais para a gente poder olhar na escuridão e ver todas as coisas enquanto está de noite. Dentro da barraca, fora da barraca, em todas as situações, quando acontece da gente. Porque assim, a gente está lá no meio do nosso acampamento, ouve um barulho, acende a lanterna.
Olha o que está acontecendo lá fora. Olha o que está acontecendo dentro da barraca. Pode ser simplesmente um mosquito, mas pode ser também um bicho preguiça querendo entrar dentro da sua